Dramaturgia Mãe Rússia Capítulo 8 Sequência de Sonhos 2 Charlie Robassel, Coreia do Sul, Episódio 2, 18 de abril de 2021, Direção do alvo marcado e não oeste, que eles saberiam ser a direção correta se tivessem lido o mapa corretamente. Marchamos, não taticamente, mas frouxamente, sem observar nenhuma regra militar, regulamento ou restrição. Os outros caminhavam tão juntos que uma granada de mão poderia ter acabado com todos eles. Em vez de deixar espaço entre os membros do esquadrão, eles agiram como se estivessem marchando para um acampamento para torrar marshmallows e contar histórias de fantasmas quando já era noite. Eles não estavam se comportando como uma tocha militar designada para completar uma missão no mundo real que afetaria muito aqueles que estavam esperando o aparecimento dos libertadores. Caminhamos por cerca de 30 minutos antes de um dos civis reclamar do cheiro. O líder nos permitiu um intervalo de cerca de 1 hora. 8 deles estavam sentados juntos e fumavam um cigarro atrás do outro, falando alto. A qualquer momento, as faíscas de seus cigarros podem iniciar um incêndio florestal. Ninguém parecia se importar muito com nada, especialmente em termos de cobertura e ocultação, movimentação de tropas, descrição ou sobrevivência. Periodicamente, alguns de meus companheiros de equipe olhavam para mim, diziam algo em quais línguas falavam e depois voltavam ao que quer que estivessem fazendo. Nem o líder nem seus assistentes pediram a mim ou à mãe Rússia conselho militar. Ou se tivessem, eu não estava prestando atenção e a mãe Rússia estava bêbada demais para compreender. Os 8 sentaram-se e conversaram ao ar livre, desprotegidos. Eles continuaram a fumar, o rastro de fumaça informando aos adversários nossa localização exata. Normalmente, os soldados tinham que trabalhar muito para localizar seus adversários, mas esse não era o nosso caso. Estávamos deixando livremente qualquer adversário saber nosso paradeiro. A mãe Rússia se retirou do grupo, caminhou 50 metros para o oeste e mijou. Ele inclinou a cabeça em direção ao grupo e disse algo em russo. Então ele desmaiou. No início, pensamos que ele estava apenas sendo um excêntrico. Ele costumava brincar. Suas pernas estremeceram levemente. Vários de seus amigos viram, mas não se importaram. 5 minutos se passaram, depois 10, depois 30. Nesse ponto, o líder gritou com o russo adormecido. A mãe Rússia havia parado de se contorcer. Ele jazia sem vida. Então, a ideia de que ele poderia estar morto ocorreu a todos. Caminhamos até lá lentamente, a líder, seus assistentes e metade do grupo. Eu estava em algum lugar no meio e os outros na retaguarda. Estávamos em formação de ferradura. A mãe Rússia estava voltada para o chão. Ele não caiu para trás, mas sim para frente. Seus braços e pernas estavam abertos para os lados em uma posição estranha. Ele não estava respirando. Uma espuma esbranquiçada assustadora fluiu de sua boca. Ficamos em silêncio e olhamos, outros continuaram fumando um cigarro atrás do outro. O líder cutucou o ombro esquerdo da mãe Rússia usando um pedaço de pau que ela encontrou nas proximidades. Sem resposta, o líder ordenou a seus assistentes que revirassem a mãe Rússia. Eles recusaram. O líder voltou-se para os outros. Um por um, todos recusaram. O líder disse algo para mim. Ela queria que eu ajudasse a entregar a mãe Rússia. Peguei vários galhos do chão próximo. O líder e eu colocamos vários deles sobre a barriga da mãe Rússia para levantá-lo e virá-lo. Vários outros, incluindo os assistentes, gritaram de horror ao ver os olhos incolores da mãe Rússia e o nariz sangrando. Ou a mãe Rússia foi mordida por algo venenoso, talvez uma cobra real, ou então ele bebeu demais. Ou talvez o nível de álcool em sua corrente sanguínea estivesse tão alto que, misturado com o ar tóxico, o fez morrer rapidamente. Ficamos parados olhando para o corpo sem vida da mãe Rússia, sem propósito. Não estávamos perdidos em pensamentos nem sentimos qualquer tristeza pelo bêbado. Em vez disso, o líder estava congelado no lugar e, portanto, ficamos parados também. Várias horas se passaram. Permanecemos na formação em ferradura, olhando para o russo falecido. Várias outras horas se passaram. A noite chegou. A escuridão começou a cair e um vento frio soprou.
O líder queria que cobríssemos nossos corpos com tudo que pudéssemos encontrar nas proximidades. Todos os 8 de nós nos espalhamos enquanto íamos procurar, logo retornando com galhos, folhas e tudo mais que pudesse ser carregado ou içado. Colocamos tudo em cima da falecida mãe Rússia junto com todos os seus pertences, exceto suas armas de fogo e munições. O líder havia tomado posse desses itens. Voltamos aos nossos lugares originais. Meus companheiros haviam deixado suas armas e tudo mais para trás enquanto cuidavam da mãe Rússia mais cedo. Acampamos no mesmo local. Fazia quase 24 horas desde o desembarque, e cobrimos menos de 1 quilômetro. Enquanto a líder e seus assistentes discutiam a situação da mãe Rússia com o Bankarslu, o restante de nós encontrou lugares aconchegantes para dormir durante a noite. Uma pessoa acendeu uma fogueira. Nós nos sentamos em volta dele. Quaisquer inimigos saberiam de nossa localização a quilômetros de distância. Nosso Bontiri era a única luz em toda a ilha formada por rocha. Não havia dever de guarda. Todos os 8 de nós dormimos ao mesmo tempo. Fiquei acordado o máximo que pude, mantendo um certo nível de etiqueta militar. Eu assumi a responsabilidade de proteger os outros, até que a sonolência assumisse. Então, um pouco antes da meia-noite, depois de ter ficado acordado protegendo os outros 7, cochilei. No início, pensei que estava sonhando quando ouvi os gritos dos lobos. Ignorei o sonho e adormeci novamente. Vários minutos depois, os lobos uivaram novamente, parecendo mais perto do que antes. Levantei-me rapidamente e examinei a área. O OVN preso à minha arma de fogo principal era inútil, a menos que o que eu estava olhando estivesse ao meu alcance. Dramaturgia Mãe Rússia Capítulo 8, Sequência de Sonhos 2 Charlie rouba seu, Coreia do Sul, Episódio 2, 18 de abril de 2021, direção do alvo marcado e não oeste, que eles saberiam ser a direção correta se tivessem lido o mapa corretamente. Marchamos, não taticamente, mas frouxamente, sem observar nenhuma regra militar, regulamento ou restrição. Os outros caminhavam tão juntos que uma granada de mão poderia ter acabado com todos eles. Em vez de deixar espaço entre os membros do esquadrão, eles agiram como se estivessem marchando para um acampamento para torrar marshmallows e contar histórias de fantasmas quando já era noite. Eles não estavam se comportando como uma tocha militar designada para completar uma missão no mundo real que afetaria muito aqueles que estavam esperando o aparecimento dos libertadores. Caminhamos por cerca de 30 minutos antes de um dos civis reclamar do cheiro. O líder nos permitiu um intervalo de cerca de 1 hora. 8 deles estavam sentados juntos e fumavam um cigarro atrás do outro, falando alto. A qualquer momento, as faíscas de seus cigarros podem iniciar um incêndio florestal. Ninguém parecia se importar muito com nada, especialmente em termos de cobertura e ocultação, movimentação de tropas, descrição ou sobrevivência. Periodicamente, alguns de meus companheiros de equipe olhavam para mim, diziam algo em quais línguas falavam e depois voltavam ao que quer que estivessem fazendo. Nem o líder nem seus assistentes pediram a mim ou à mãe Rússia conselho militar. Ou se tivessem, eu não estava prestando atenção e a mãe Rússia estava bêbada demais para compreender. Os 8 sentaram-se e conversaram ao ar livre, desprotegidos. Eles continuaram a fumar, o rastro de fumaça informando aos adversários nossa localização exata. Normalmente, os soldados tinham que trabalhar muito para localizar seus adversários, mas esse não era o nosso caso. Estávamos deixando livremente qualquer adversário saber nosso paradeiro. A mãe Rússia se retirou do grupo, caminhou 50 metros para o oeste e mijou. Ele inclinou a cabeça em direção ao grupo e disse algo em russo. Então ele desmaiou. No início, pensamos que ele estava apenas sendo um excêntrico. Ele costumava brincar. Suas pernas estremeceram levemente. Vários de seus amigos viram, mas não se importaram. 5 minutos se passaram, depois 10, depois 30. Nesse ponto, o líder gritou com o russo adormecido. A mãe Rússia havia parado de se contorcer. Ele jazia sem vida. Então, a ideia de que ele poderia estar morto ocorreu a todos. Caminhamos até lá lentamente, a líder, seus assistentes.